voltar para a imagem daquela que foi e que é cheia do Espírito Santo. Aquela que abriu o coração como ninguém abriu. Aquela de quem jorraram águas vivas. Aquela em que o Espírito Santo quis ser fecundo. Aquela que o Espírito Santo quis fazer nascer o homem Deus. E nós vamos pedir essa graça de que Nossa Senhora nos ajude a ouvir a voz de Deus e a guardar no coração tudo aquilo que nós ouvimos, assim como ela sempre fez. Ela ouviu e ela guardou no coração. E por isso que ela foi até a cruz, até o fim. E é por isso que ela está na glória. E é por isso que o coração dela triunfará. E se você estiver no coração de Maria, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, você triunfará com ela. Você, teu grupo de oração, teu ministério, tua família, teus projetos, todos triunfarão junto com Maria. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se acertar, meu irmão, minha irmã? Meus irmãos, muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande estarmos reunidos, como a carta dizia para nós. É muito bom quando nós nos reunimos todos a ser diante da palavra de Deus, quando nós nos reunimos todos para orar, quando nós nos colocamos na presença de Deus. Esta é a renovação carismática católica da Diocese de Mogi das Cruzes. Amém? Olha para quem está do seu lado aí, dá um sorrisão para ele. Fala assim: meu irmão, esta é. Vocês não estão sorrindo. Sorriso, irmão, assim. Meu irmão, essa é a renovação carismática católica da Diocese de Mogi das Cruzes. Amém? Meus queridos, meu nome é Kleber, faço parte do grupo de oração Filho de Davi, que acontece na cidade de Poá. Sou casado, graças a Deus, com a Simone. Somos pais da Salete e da Raquel, que estão lá na sala das crianças. Nesses tempos, estou à frente do Ministério de Pregação da Diocese. E a Kátia me pediu para estar aqui neste encontro para fazer essa pregação. E o tema dessa pregação é identidade. Justamente porque dos nossos pilares que foram discernidos no plano de ação, nós temos a formação, a unidade, o pastoreio. A Kátia já começou a introduzir falando da unidade, já falou da unidade para nós. E agora nós vamos dar prosseguimento falando da identidade. Como nós todos sabemos, identidade é algo que nos identifica. Óbvio, identidade é algo que nos caracteriza. Quando nós olhamos para alguém, até mesmo para a sua identidade funcional, aquilo caracteriza quem a pessoa é e o que ela faz, não é isso? Quando você vai numa empresa e tem uma pessoa com um crachá lá, né? Supervisor, você sabe que aquele homem é o supervisor. Ele não precisa te falar nada. O crachazinho dele já diz quem ele é e o que ele faz. O que ele faz? Ele supervisiona, ele comanda alguém. Portanto, a identidade é isso. Agora, o fato é que Deus
deu a mim e a você, Deus deu a renovação carismática uma identidade. E o desejo de Deus é que nós enxerguemos a nossa identidade como uma grande bênção da parte de Deus, como uma grande graça da parte de Deus, justamente porque é esta identidade que nos constitui, é essa identidade que nos forma, é essa identidade que nos caracteriza. E é preciso então, irmãos, valorizar a identidade da renovação carismática católica. Olhar para a nossa identidade, pensar na nossa identidade, refletir a nossa identidade como sendo uma grande bênção da parte de Deus para nós, como uma grande graça, porque a nossa espiritualidade, a minha e a tua espiritualidade, ela é fundada na identidade. Tem carismático aqui? Levanta a mão. Aleluia. Mais uma vez, tem carismático aqui, não me querido? Misericórdia. Tem carismático aqui? Você só é carismático porque você tem uma identidade, amém? E qual é a nossa identidade? Postina 1 do módulo básico, é isso mesmo? Ronaldo, Hernandes, transformador. Postina 1 do módulo básico, né? Qual é a nossa identidade? Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida em comunidade. A nossa identidade é composta por esses 3 itens: batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vida fraterna, vida em comunidade. Eu queria, nesta pregação, me ater mais à questão do batismo no Espírito. E por quê? Porque aquele que é batizado no Espírito Santo, ele automaticamente usa os carismas, sim ou não? Aquele que é batizado no Espírito Santo, e se foi genuinamente batizado no Espírito Santo, ele automaticamente vive em comunidade. Você não tem um grupo de oração, você não tem uma comunidade, você não tem uma paróquia, você não tem lá a sua vida eclesial, sim ou não? Então você vive uma vida fraterna, uma vida em comunidade. Portanto, a partir do batismo no Espírito Santo é que geram as outras 2 características da nossa identidade. Portanto, vou me ater apenas à questão do batismo no Espírito Santo, amém? Queria, a partir disso, convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. São Paulo, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Amém? Ó misericórdia. Amém? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito,
à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Palavra do Senhor. Irmãos, nesse trecho da Escritura que nós lemos, São Paulo ele começa a nos dizer que a cada um foi dado uma graça, que a cada um foi dado um dom. E nós vamos ao longo dessa pregação refletir a nossa identidade, algumas dimensões da nossa identidade, e a primeira dimensão da nossa identidade que nós vamos tratar é justamente de enxergá-la enquanto graça, enquanto dom. Irmãos, a nossa identidade é um dom de Deus, amém? A nossa identidade é uma graça de Deus. Primeiro porque é graça, porque é a ação de Deus em nós. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez nós mesmos que estamos aqui, tiveram as suas vidas transformadas ao receberem um dia a graça do batismo do Espírito Santo, é verdade ou não é? Às vezes chegamos lá no grupo de oração, de um jeito, e alguém orou, ministrou uma oração, fez alguma pregação, e nós saímos de lá cheios do Espírito Santo e nunca mais foram os mesmos. Aconteceu com você, sim ou não? Sim. Comigo aconteceu logo na primeira vez que eu fui no grupo de oração. O Senhor falou assim: se eu não pegar esse menino agora, vai ser mais difícil. A graça do batismo do Espírito Santo é mesmo graça, porque nos tem colocado na presença de Deus. E veja, os estudos que se têm feito acerca do batismo do Espírito Santo nos têm mostrado que a graça do batismo do Espírito Santo atualiza em nós, desperta em nós aquilo que nós recebemos nos sacramentos. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, sim ou não? Sim. Nós recebemos o Espírito Santo no Santo Crisma, sim ou não? Sim. Mas é bem verdade que muitas vezes, mesmo após a recepção dos sacramentos, parece que não nos aconteceu nada. É verdade ou não? Recebemos, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo tem poder lá, mas muitas vezes nós não nos conseguimos identificar essa graça. Quando nós recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, esses dons recebidos no Santo Crisma e no Santo Batismo são em nós despertados, e começamos então a perceber a filiação divina que já tínhamos desde o batismo. Começamos a perceber a ação do Espírito Santo em nós, que nós já tínhamos desde a recepção do batismo. Começamos a perceber o amor de Deus por nós, que sempre nos amou, mas nós não tínhamos consciência disso. Verdade ou não é? São Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A graça do batismo do Espírito Santo tem feito com que homens e mulheres passassem a viver em suas vidas o senhorio de Jesus. Sim ou não? Quantas vezes nós chegamos ao grupo de oração querendo ser os donos das nossas vidas, tomando as nossas próprias decisões, cheio de confusões, e um dia nós ouvimos dizer que a nossa vida tem dono, que a nossa vida tem um Senhor. E sobretudo quando nós recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, nós passamos a aceitar em nossas vidas o senhorio de Jesus. Por isso, o batismo do Espírito Santo é em nós graça de Deus. Tem despertado a fé de muitos. Quantas pessoas liam a palavra, efetua esse crescimento.
visando a sua plena edificação na caridade. Palavra do Senhor. Irmãos, nesse trecho da Escritura que nós lemos, São Paulo ele começa a nos dizer que a cada um foi dado uma graça, que a cada um foi dado um dom. E nós vamos ao longo dessa pregação refletir a nossa identidade, algumas dimensões da nossa identidade, e a primeira dimensão da nossa identidade que nós vamos tratar é justamente de enxergá-la enquanto graça, enquanto dom. Irmãos, a nossa identidade é um dom de Deus, amém? A nossa identidade é uma graça de Deus. Primeiro porque é graça, porque é a ação de Deus em nós. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez nós mesmos que estamos aqui, tiveram as suas vidas transformadas ao receberem um dia a graça do batismo do Espírito Santo, é verdade ou não é? Às vezes chegamos lá no grupo de oração, de um jeito, e alguém orou, ministrou uma oração, fez alguma pregação, e nós saímos de lá cheios do Espírito Santo e nunca mais foram os mesmos. Aconteceu com vocês, sim ou não? Comigo aconteceu logo na primeira vez que eu fui no grupo de oração. O Senhor falou assim: se eu não pegar esse menino agora, vai ser mais difícil. A graça do batismo do Espírito Santo é mesmo graça, porque nos tem colocado na presença de Deus. E veja, os estudos que se têm feito acerca do batismo do Espírito Santo nos têm mostrado que a graça do batismo do Espírito Santo atualiza em nós, desperta em nós aquilo que nós recebemos nos sacramentos. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, sim ou não? Sim. Nós recebemos o Espírito Santo no Santo Crisma, sim ou não? Mas é bem verdade que muitas vezes, mesmo após a recepção dos sacramentos, parece que não nos aconteceu nada. É verdade ou não? Recebemos, o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo tem poder lá, mas muitas vezes nós não nos conseguimos identificar essa graça. Quando nós recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, esses dons recebidos no Santo Crisma e no Santo Batismo são em nós despertados, e começamos então a perceber a filiação divina que já tínhamos desde o batismo. Começamos a perceber a ação do Espírito Santo em nós que nós já tínhamos desde a recepção do batismo. Começamos a perceber o amor de Deus por nós, que sempre nos amou, mas nós não tínhamos consciência disso. Verdade ou não é? São Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A graça do batismo do Espírito Santo tem feito com que homens e mulheres passassem a viver em suas vidas o senhorio de Jesus. Sim ou não? Quantas vezes nós chegamos ao grupo de oração querendo ser os donos das nossas vidas, tomando as nossas próprias decisões, cheio de confusões, e um dia nós ouvimos dizer que a nossa vida tem dono, que a nossa vida tem um Senhor. E sobretudo quando nós recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, nós passamos a aceitar em nossas vidas o senhorio de Jesus. Por isso, o batismo do Espírito Santo é em nós graça de Deus. Tem despertado a fé de muitos. Quantas pessoas liam a palavra de Deus e parecia um livro antigo? Sim ou não? Eu leio a Bíblia, não entendo nada. Às vezes a Bíblia ficava aberta no Salmo 90, criando traço lá na sala. Mas a fé é despertada a partir da recepção dessa graça. Já dizia São Cirilo de Jerusalém: nós que renascemos através do sacramento do batismo, sentimos uma imensa alegria ao sentir em nós os primeiros impulsos do Espírito Santo. Passamos a ter a compreensão dos mistérios da fé. Batismo do Espírito Santo é graça de Deus que opera em mim, em primeiro lugar. Amém? Põe a mão no teu coração. É
Repete comigo: batismo no Espírito é graça de Deus que opera em mim. E a partir disso, irmãos, ele começa também a se tornar carisma de serviço. A partir daquilo que Deus faz em mim, ele começa a me colocar a serviço. Tanto que recebemos os carismas de serviço: o carisma de orar por curas, o carisma dos milagres, o carisma da profecia, o carisma da palavra de ciência, que são todos estes dons de serviço. A partir da graça do Espírito Santo, começamos a viver em nós o ardor missionário e desejamos começar a evangelizar instantaneamente. Já aconteceu com você? Depois de receber algum momento forte do Espírito Santo, você sentir a vontade de evangelizar, sentir vontade de pregar a palavra, sentir vontade de falar de Deus para todo mundo? Já aconteceu com você? A graça do Espírito Santo nos coloca a serviço de Deus. Por isso é carisma, por isso é dom de serviço, dom que não pode ficar aprisionado em nós, dom que não pode ficar preso em nós. Mas é preciso que, assim como eu recebi essa graça, outros também recebam. Então, o batismo do Espírito Santo é graça que opera em mim, mas também é carisma, é dom que me põe a serviço, nos coloca a serviço, como diz aqui no versículo 12, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Batismo no Espírito Santo ainda é para nós como um caminho de santificação pessoal, porque nos introduz na vida do Espírito. São Paulo vai dizer aos Efésios 1,14 que a vida no Espírito Santo é penhor de vida eterna, ou seja, é aquilo que nós daremos ao Senhor em troca. O que nós teremos que apresentar ao Senhor no dia do nosso julgamento será uma vida segundo o Espírito Santo. E essa graça do batismo no Espírito Santo nos introduz na vida do Espírito, nos introduz em uma vivência do Espírito Santo e gera também em nós a unidade. Kátia falava agora há pouco sobre unidade. Versículo 13 vai dizer assim: até que todos tenhamos chegados à unidade da fé. A graça dos batismos no Espírito Santo nos leva à santidade, porque nos introduz na vida do Espírito, porque gera em nós a unidade e porque nos dá um pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que é batizado no Espírito Santo, ele passa a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É verdade ou não é? Passamos a ouvir o Senhor na nossa oração, passamos a andar na presença de Deus, passamos a caminhar com o Senhor ao nosso lado. E muitas... Já parou para tentar escutar a conversa de carismáticos? Sim, se você não fosse um carismático. Já parou, irmão? Imagina se você não é carismático, você vê dois carismáticos conversando assim. Eu já tive essa curiosidade. Ai, menina, porque o Senhor falou para mim que eu tinha que fazer não sei o quê. Aí ela responde: é mesmo? Nossa, o Senhor também falou. Aí eu senti no coração, aí eu tive assim uma visualização. Agora imagina se você não fosse carismático e estivesse ouvindo essas conversas todas. No mínimo você ia falar assim: esse povo não é não. Deus falou para mim, aí Deus me mostrou, e Deus mandou eu ir, e Deus mandou, e Deus sentiu um fogo aqui no coração. Quem está de fora não tem isso. Fica até incomodado. Quem está de fora fala assim: mas o que acontece com esse povo? É fato que Deus nos deu uma graça de intimidade, de conhecimento de Jesus, de relacionamento, um relacionamento de amizade. Diz o livro do Êxodo que Deus se entretinha com Moisés como quem fala um amigo. Quantas vezes o Espírito Santo não falou comigo, com você, como quem fala um amigo? Tudo isso, irmãos, é fruto
da graça do batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Santo Atanásio de Alexandria vai dizer que pela participação do Espírito nós nos tornamos participantes na natureza divina. E por isso o mesmo São Paulo apóstolo vai dizer que por esses dons que recebemos nós seremos elevados à estatura de Cristo, para o aperfeiçoamento dos cristãos e para a prática da caridade. Ser elevado à estatura de Cristo, ser colocado à estatura de Cristo, significa atingir um grau de santidade tal qual o Senhor preparou para mim e para você. Deixa eu dizer, é possível, porque a palavra de Deus garante, e a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus acontece. Amém? Pega a tua Bíblia na mão, segura a sua Bíblia aí. Carismático. Olha para ela, aberta, fechada. Queridos, esse livro que está na tua mão contém a palavra de Deus, amém? Eu quero te dizer uma grande novidade. Esta palavra é viva e esta palavra acontece, amém? Esta palavra tem poder. Nós podemos ser santos à estatura de Cristo. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a espiritualidade que Deus te deu? Tiana, você está entendendo as promessas de Deus para quem foi batizado no Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Elevados à estatura de Cristo para a prática da caridade. Queridos, é a nossa meta. Jesus deu a vida por caridade, deu a vida inteira por caridade. Jesus se consumiu na caridade. E também eu e vocês somos chamados a esta vida na caridade. E aí, quando você vê intercessores que passam a madrugada orando por um encontro, jejuando, quando você vê pregadores que passam madrugadas acordados preparando pregação, quando você vê pregadores que vão fazer a oficina de pregação e tomam umas lapadas e continuam firme, quando você vê ministros de oração por cura batalhando contra o demônio e continuam glorificando a Deus, isso também é exercício da caridade. Amém, queridos? Olha para quem está do seu lado. É um sorrisão. Pai, é um sorrisão. É um sorrisinho. Assim, meu irmão, quando você está lutando lá no teu grupo de oração, quando você está sofrendo, quando você está carregando a cruz, quando você está sendo perseguido, você está praticando a caridade. São os filhos de Jerusalém dizia: o Espírito Santo transforma sempre tudo o que toca. Vou repetir: o Espírito Santo transforma sempre tudo aquilo que ele toca. Já foi tocado pelo Espírito Santo, sim ou não? Então você é uma nova criatura. Aplauda o Senhor. Uma outra dimensão da nossa espiritualidade, uma outra dimensão do batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo como identificação missionária. Lembra do que nós dizíamos? A
identidade revela muitas vezes até aquilo que a gente faz. Sim ou não? Sim. Por exemplo, aqui no crachá do cara está escrito almoço. Essa identidade eu não consegui entender ainda. Está escrito almoço, não entendi. Mas geralmente uma identidade não é do Carlos. Tem lá a função, aquilo que você faz. E o Senhor nos identifica também por aquilo que Ele nos deu enquanto missionários. Por quê? Primeiro porque a renovação carismática, ela tem em si uma identidade eclesial. Veja, nós temos um reconhecimento pontifício. Eu achei muito bonito quando a Canção Nova e a comunidade Shalom receberam um reconhecimento pontifício, vocês lembram? Fez-se aquele alvoroço, né? Glória a Deus! Aleluia! A Canção Nova agora é reconhecida pela igreja. Aleluia mesmo! Glória a Deus! Você sabe desde quando que a renovação carismática é reconhecida pela igreja? O reconhecimento mais difícil de tudo? Desde 1993. Portanto, há 21 anos, nós temos uma identidade eclesial. Sabe o que isso significa? Que nós somos reconhecidos pela Igreja Católica Apostólica Romana como um povo que é batizado no Espírito Santo e que evangeliza a partir disso. Isso não é pouca coisa, porque existe uma promessa em cima disso tudo. Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu quero dizer para você, carismático, que a Igreja Católica ligou a renovação carismática no céu. Nós estamos ligados no céu e ninguém pode desligar. O teu grupo de oração tem identidade eclesial, está ligado no céu. Amém? Nós somos igreja. É por isso que tantos e tantos papas sempre falaram da renovação carismática, sobretudo o Papa Francisco nos disse isso. Esses movimentos são uma graça para a igreja. Olha, é o Papa que está dizendo isso. A renovação carismática não serve apenas para evitar que alguns sigam os pentecostais, mas são importantes para a própria igreja. É a igreja que se renova. Palavras do Santo Padre Papa. Como eu brinco na oficina de pregadores, não concorda? Muito fácil. Você vai no aeroporto, pega o avião, vai até Roma e conversa com ele. Santo Padre, isso aí que o Senhor falou, isso não confirma não. Amém? Queridos, nós temos uma identidade missionária. Essa identidade missionária significa que nós temos, por força da graça do batismo do Espírito Santo, ser apóstolos da efusão do Espírito Santo. O meu e o seu grupo de oração precisa ser rosto e memória de Pentecostes perene. Significa que todo grupo de oração precisa ser Pentecostes na vida das pessoas. Amém? Pode ter oração de cura e libertação? Pode ter um momento de Nossa Senhora? Pode e deve. Pode ter? Pode. Mas tem que ter batismo no Espírito Santo. Senão nós estamos descaracterizando nossos grupos de oração. Amém? Às vezes nós fazemos, não, agora é a semana da cura, é a semana da Eucaristia, é a semana do mês da família. Glória a Deus, irmãos. Deixa o Espírito Santo te usar na criatividade. Mas nunca o meu grupo de oração pode deixar de ter batismo